Olá, amigos. Mais uma vez, vamos dar início hoje à nossa terceira aula, que é o nosso terceiro contato, através desse novo sistema de educação para o momento, A princípio, nós vamos resolver questões da aula passada, que versa sobre formação e transformação do relevo. Porém, hoje, eu só pretendo comentar duas questões bem simples. Eu quero deixar também vocês um pouco sobrecarregados. Porque quanto mais questões eu comentar, vocês vão aproveitar o meu gabarito para essas questões. Então ficam muito poucas para vocês fazerem e me enviarem. Portanto, apenas duas questões eu vou fazer hoje. O resto fica pela responsabilidade de vocês. Então, sobre formação e transformação do relevo, nós vamos ter questão que é a primeira, número 1, da página 332. Ok? Muito bem. Essa primeira questão manda relacionar os tipos de rochas aos processos de formação que as originaram e aos exemplos mostrados nas frases e nas fotografias. Ok? Muito bem. É sabido que rocha é apenas um mineral ou vários minerais consolidados. A gente não vai classificar a rocha quanto à composição mineralógica. É homogêneo ou simples e heterogêneas ou compostas, porque o programa mesmo do Enem não exige isso. Porém, a classificação, conforme fizemos na aula passada, de classificação da rocha quanto à gênese. Isso sim, nós vamos fazer. E quanto à gênese, são três tipos de rocha. As magmáticas ou ígneas, as sedimentares e as metamórficas. Primeiro nós temos as magmáticas ou ígneas, que conforme vimos, são rochas primárias, foram as primeiras a se formarem em nosso planeta, que subdivide-se em intrusiva ou plutônica, aquelas que se consolidaram no interior da Terra, diorito, granito, cianito e gabbro. E quando o magma extrapola os limites da litosfera, que se derrama através de um lençol magmático, uma forma de derramamento, ou um rio de lavas vulcânica, vai formar as magmáticas extrusivas, eruptivas, também chamadas de efusivas ou vulcânicas. É o caso da obsidiana, andesito, riolito, basalto e diamácio. Então você tem aí o seguinte, formada pela solidificação da lava, expelida por atividade vulcânica. Claro, você vai associar isso com a letra A, que está apontando como sendo rochas ígneas, rochas vulcânicas, rocha que se forma pela extrusão de magma, ok? Depois você tem as rochas sedimentares. Elas são formadas por detritos, por sedimentos de outras rochas, no caso, as que antecederam, as magmáticas. Esses sedimentos, ao serem transportados pelos agentes da erosão, como as águas correntes, por exemplo, a eles podem se associar matéria orgânica, e outros componentes minerais, o que vai dar origem às sedimentares detríticas, químicas e orgânicas. Detríticas, seixos, pedras, areia grossa, cascalho, argila, arenito, Sedimentares químicas, cloreto de sódio, magnésio, potássio, a gibsita, que é o gesso, etc. E as sedimentares orgânicas, você tem, por exemplo, o carvão mineral, como a turfa, o lignito, a huia, o antracito. Mas também tem o xisto pirobetuminoso, que é o petróleo solidificado. Então você tem como sendo rochas sedimentares formadas pela compactação de restos de animais e vegetais, partículas provenientes de outras rochas. Muito bem. Então eu tenho CA. E a última exemplificação que tem aí, formada pela alteração de outras rochas pré-existentes, que diante ou submetida à questão de pressão, atrito, calor e a presença de agentes voláteis metamorfosearam-se. É o caso da ardósia
que vem do metamorfismo da argila, é o mármore, que vem do metamorfismo do calcário, né? O gneiss, que vem do metamorfismo do granito, e o quartzito, né? Muito bem. Então, aí são exemplos de rochas metamórficas. Então, fica o gabarito, né? Da letra C, na letra B, metamórfica, né? Formada pela alteração de outras rochas que passam por variações de temperatura e pressão. Aí tem os exemplos dela, né? Tem um exemplo, a fotografia do granito, do siltito e do basalto, ok? Muito bem. Na página seguinte, 333, ele manda observar o mapa da página 331 e responder as questões preenchendo o diagrama abaixo com o nome de alguns minerais encontrados, né? De alguns minerais encontrados. Então, encontrado no Brasil, aí tem a letra A, encontrada em grande quantidade no sul do estado do Maranhão. É exatamente a bauxita. O que é a bauxita? É o minério de alumínio, né? Muito bem. Letra B. A maior concentração do Brasil é encontrada no leste do Rio Grande do Sul. Então, a letra B, vocês vão colocar carvão. Carvão mineral, né? Carvão mineral. Município de Bagé, Arroio dos Ratos, Gravataí. Carvão mineral é mais concentrado no sul do Brasil. No estado do Rio Grande do Sul, né? E no estado de Santa Catarina. Ok? Muito bem. O norte do Amapá concentra uma grande área de jazidas desse mineral. O ouro, norte do Amapá. O Amapá também já foi grande produtor, né, de manganês, que é extraído da manganita. Era explorado numa região que está a 200 quilômetros ao noroeste de Macapá. E a produção escoada pela estrada de ferro, né, que liga essa região até o porto de Itaqui. Muito bem. Esse mineral é encontrado principalmente no Pará e em Minas Gerais. Na letra D é o ferro, né? Ferro no quadrilátero ferrífero mineiro, Belo Horizonte, Mariana, Congonhas e Santa Bárbara. Por causa disso está a maior concentração da indústria siderúrgica brasileira, porque o ferro, que é a matéria-prima, está ali concentrada. Isso? Muito bem. Quais são os minérios de ferro que eu falei para vocês? Limonita, hematita, magnetita e siderita. Legal? Muito bem. Letra D. E a letra E. Além do ouro e urânio, no norte de Roraima, existe uma grande quantidade desse mineral. Aí você tem, né, para colocar o diamante. O diamante tem na hematita, aliás, o diamante tem a ver com o carvão mineral, né? Tem nada a ver, eu estava pensando em minério de ferro. Muito bem, então vocês têm aí, amigos, a resposta dessas questões. As demais dessas páginas eu vou deixar com vocês. É isso? Bom, então nós vamos agora para o capítulo As Águas Continentais. As águas continentais, nós temos os rios e as paisagens. Muito bem. As águas continentais é representada por rios, lagos, águas subterrâneas, que são os lençóis freáticos e os aquíferos, né? Isso fazendo referência ao Brasil, porque não temos água em estado sólido sob a forma de relevo,
como existe em outros países do mundo e principalmente no continente antártico, né? Muito bem. Aí no livro de vocês, o autor está dizendo a princípio que a água doce é um dos recursos naturais mais preciosos do nosso planeta e pode ser encontrada tanto na superfície quanto no subsolo dos continentes, em estado físico diferente. Ou seja, a água em nosso planeta pode estar em estado de vapor. Por exemplo, a evaporação das águas, a formação de nuvens são vapores d'água, né? Pode estar em estado líquido, quando há condensação que a água retorna à superfície da Terra. Ela pode retornar também em estado sólido, né? As chuvas, as precipitações atmosféricas, como neve, o granizo, a geada, são estados físicos que a água, em sua trajetória na atmosfera até cair sobre a Terra, assumem. É natural, né? Muito bem. Os rios e as paisagens, né? Mas, antes disso, só para justificar esses diferentes estados físicos da água, é o seguinte: a água na Terra não está em estado de inércia. Ela não está em estado de repouso absoluto em hipótese alguma. Ah, por quê, professor? É muito simples. Por exemplo, a rotação da Terra provoca a circulação das correntes marítimas. É isso? Os ventos soprando sobre as águas provocam o deslocamento de água sob a forma de ondas. É isso, gente? A força da Lua sobre a Terra provoca o movimento de subida e descida da água. São as marés, a pré-mar e a baixa-mar. É isso? Bom, mas as águas também se movimentam porque elas estão inseridas em um contexto chamado ciclo hidrológico ou ciclo das águas na atmosfera. As águas em nosso planeta escoam superficialmente para os rios, lagos, mares e oceanos. As águas evaporam-se para a formação das nuvens. Os vegetais também transpiram, é o processo de evapotranspiração vegetal. Ao formar as nuvens, quando esses vapores d'água faz com que a atmosfera atinja o ponto crítico, que é a capacidade máxima que o ar atmosférico tem para reter os vapores d'água, né? Aí pode ocorrer o que? A condensação. Aí as águas retornam à superfície da Terra em forma sólida ou em forma líquida. Ao cair sobre a superfície do planeta, parte das águas é infiltrada, né, no solo, alimenta os lençóis aquíferos subterrâneos, parte dessa água forma também os lençóis freáticos, parte dela é absorvida pelos vegetais e transpirada novamente na atmosfera. Isso a gente chama de ciclo hidrológico ou ciclo das águas na atmosfera. Entendido, amigos? Muito legal, né? Muito bem. Os rios e as paisagens. Desgaste do relevo o rio provoca, né, através da erosão, né, que é o trabalho de desgaste, transporte e sedimentação a que estão submetidas as rochas na atmosfera. As águas correntes, né? Muito bem, atuando no relevo, escavando o leito do rio. O que é o leito do rio? Existe N maneiras de conceituar. É a superfície banhada pelas águas. As águas escoam, retira sedimentos, escavando o leito, transportam e deposita em seu curso terminal, principalmente na foz. E quando acumula muito sedimento na foz, forma ilha na foz do rio. E pode dar origem a uma foz do tipo delta ou mista, como o delta do Mississippi, nos Estados Unidos. Aquele sedimento que forma aquelas ilhas foi sedimento escavado pelo rio em seu trajeto e depositado na foz, né? O delta do rio Nilo, na África, assim como a foz do rio Amazonas, tem as ilhas de Caviana, Mexiana, Marajó, Ilha Grande de Gurupá, a Ilha de Queimadas, etc. Aquilo ali é tudo sedimento acumulado pelo rio Amazonas. Embora pareça uma foz do tipo delta,
não é? Como é o rio Nilo, como é o rio Mississippi, nos Estados Unidos, como é o rio Huanghe-ho, Huanghe-ho na China, né? Huanghe-ho é o rio amarelo, e o Yangtze-Kiang também na China, que é o rio azul, são delta, mas o Amazonas não é delta. A foz do rio Amazonas, embora tenha ilhas, né? E a foz dele tem aspecto de característica, melhor dizendo, de delta e de estuário. Daí porque é uma foz do tipo mista. Tudo aquilo é sedimento acumulado pelas águas do rio. Não é isso? Muito bem. Então, e formação de corredeiras. Né? Aquelas áreas de declive maior em que as águas escoam de maneira bem mais rápida. O clima também é importante na variação do nível e alteração das águas, ou seja, variação do volume das águas no leito de um rio. Isso aí é que vai ser determinado pelo regime, vai determinar pelo clima que estabelece. Se é um regime térmico, né? Por exemplo, ou um rio de regime pluvial. Regime pluvial alimentado pelas águas da chuva. Regime térmico pode ser nival ou glacial. Nival, ele é alimentado pelo derretimento das neves, que acontece no outono. Regime glacial, derretimento das geleiras, que acontece no verão. Ou então, se é um rio de regime misto, por exemplo, o rio Amazonas é de regime misto. Ele é alimentado pelas águas da chuva, é alimentado pelo degelo, o descongelamento das geleiras na Cordilheira dos Andes, onde ele nasce, e também pelo derretimento das neves andinas. Ok? Muito bem. Conforme eu disse, o regime de um rio térmico pluvial, né? Sendo térmico, nival, glacial ou misto. Ciclo hidrológico, meus amigos, eu já conversei com vocês, né? Ciclo hidrológico. Gente, quais são as partes de um rio? Vocês devem estar com o livro em mãos, sem nenhuma mais de dúvida. Então ele está dizendo aqui na parte inicial, e eu vou comentar cada uma delas, vamos conhecer melhor os cursos de água. Os rios são formados por diferentes partes, cada uma das quais possui característica própria e recebe um nome específico, conforme estudaremos no esquema a seguir. Então você tem aí um esquema que mostra cada uma dessas partes atravessada pelo rio, até ele desaguar. O deságue dele está fora do continente, né? É o rio de drenagem exorreica. Vou falar em drenagem de um rio, né? As águas apresentam drenagem diferente: endorreica, exorreica e arreica. A drenagem endorreica, o rio deposita suas águas dentro do continente, em um mar fechado ou isolado, ou então em um lago, ok? Endorreica. Exorreica, o rio deposita suas águas fora do continente. Por exemplo, todas as grandes bacias hidrográficas no Brasil desaguam no Oceano Atlântico. Todos os rios brasileiros são de drenagem exorreica, são tributários do oceano. E atenção, tributário do Oceano Atlântico, professor, o que é isso? Quando eu digo que um rio é tributário do Oceano Atlântico, é porque ele deságua no Oceano Atlântico. E todos os rios do Brasil desaguam no Oceano Atlântico. Se eu disser que um rio é tributário do Oceano Pacífico, é porque ele deságua do Oceano Pacífico. Os Estados Unidos, por exemplo, têm rios que são tributários do Atlântico e tem rios que são tributários do Oceano Pacífico. Porque tem uns que desaguam do Atlântico e outros do Pacífico. Se é tributário do Oceano Índico, é porque eles desaguam do Oceano Índico. Então, endorreica, exorreica e a drenagem arreica. A drenagem arreica em locais em que as condições climáticas são mais rígidas. Ou seja, a taxa de precipitação, ou seja, a quantidade de chuvas caída durante o ano é inferior à evaporação. Sendo
a evaporação maior do que a precipitação, esses rios não se mantêm com o leito alagado ou inundado o ano todo, porque parte das águas que caem na região, né, evapora-se e outra é absorvida pelo solo, ok? É como que não haja escoamento das águas. Alguns rios aqui no Nordeste são temporários ou intermitentes, né? Permanece a maior parte do ano com seu leito seco. Mas predominam no Brasil os rios perenes ou permanentes. Que, aliás, o único rio brasileiro que atravessa o semiárido e não é temporário é o Rio São Francisco. Ok? É o Rio São Francisco. Ok? Muito bem. Então nós temos aqui a nascente. O que é a nascente de um rio? É o local onde o rio nasce. Ele tanto pode nascer por influência da pluviosidade, pode nascer pelo derretimento de geleira, de neve, ok? Como pode nascer de um pequeno olho d'água que vai se formando e outros aparecem, essas águas vão sofrendo um processo de somatório e finalmente dá origem à nascente de um rio, ok? Muito bem. Então, o local onde o rio nasce. Ele pode nascer numa área montanhosa, pode ser como o rio Amazonas, que nasce na Cordilheira dos Andes, ao sul do Peru, no Planalto de La Raia, no Lago Lauricocha, Urubamba, Maranhão, Ucayali. Nomes dados em território peruano. Quando penetra no Brasil, passa a ser chamado de Solimões, entre as cidades de Tabatinga, do lado peruano, e Letícia, do lado brasileiro, até receber as águas de seu principal afluente, o Rio Negro, onde aí está a capital do Amazonas, cidade de Manaus, e daí até a sua foz ele é finalmente chamado de Rio Amazonas. É o maior rio do mundo em extensão e o rio de maior caudalosidade do mundo. Muito bem. Afluente ou tributário são rios menores que desaguam em um outro rio que normalmente é maior do que ele, né? Muito bem. Isso aí é chamado de afluente, né? Com o rio Purus, Juruá, Madeiras, Tapajós, Xingu, afluente da margem do Amazonas, né? Da margem esquerda. Içá, Picomaio, Japurá, Jamundá, Trombeta, Jaripe e Negro. E daí vai. É inúmero de fluentes. São 1.656 rios que formam a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a chamada Bacia Amazônica, né? Lago é área de depressão do relevo. Você está vendo um lago aí na figura, né? Pelo número 3. É isso? Ela atua como a formação de um reservatório de água do próprio rio. Nesse caso aí. Sim, também porque existe lago vulcânico. É outra coisa, né? Margem, área localizada ao lado do rio. Portanto, os rios possuem margem esquerda e direita. Legal? Corredeira, trecho de um rio que o relevo apresenta declividade. Então, eu falei aí em corredeira, inclusive, para vocês anteriormente. Leito de rio, superfície do relevo que compõe o trajeto percorrido pelo rio. Eu colocaria de uma maneira até mais simples, né? O leito de um rio é a superfície banhada pelas águas. Aquele leito que sobre ele as águas estão escoando. Ok, amigos? Muito bem. Cachoeira formada em bacias de desnível repentino do relevo, por onde passa o curso de um rio. A declividade do relevo pode formar a cachoeira, corredeira, como por exemplo o rio Mississippi dos Estados Unidos, entre o lago Erie e Ontário, tem uma grande cachoeira. É isso? E aqui no Brasil, no rio Paraná. Muito bem. Rio principal, rio no qual dá o nome à bacia hidrográfica. Bacia Amazônica, rio principal, rio Amazonas. Bacia do Paraná, rio principal, rio Paraná.
bacia do Mississippi, rio principal, o rio Mississippi, né? Bacia do Nilo, principal rio, rio Nilo, etc. Então isso aí não tem nenhum mistério, nenhuma dificuldade para vocês, ok? Então falei em tudo que está aí. Regime dos rios ou regime fluvial, né? São variações do nível das águas. Essa variação do nível das águas corresponde ao quê? A enchente e a vazante. A enchente é no período das cheias e a vazante é no período da estiagem, ok? Então, dependendo do regime determinado também pelas estações do ano, é claro, isso é o que determina o período de cheia e o período de vazante. Muito bem. Aí ele diz que o volume de água dos rios varia constantemente em razão das condições climáticas dos lugares por onde passam. Olha aí que eu falei, né? As condições climáticas que vai determinar o regime, né? O nível de água dos rios é resultado da ocorrência de chuvas ou de longos períodos de estiagem. Período de estiagem, o nível baixo. Período de muita chuva, o nível se eleva. Essas alterações do volume e do nível das águas dos rios denominamos regime fluvial, que se divide em período de vazante e período de cheia. Observe os exemplos. Olha, vocês têm aí no livro, na página 343, né, duas fotografias e na parte superior a elas tem um comentário. Tem um comentário, né? Eu vou ler. Período de vazante. Em período em que a quantidade de chuva é menor, o volume e o nível dos rios são reduzidos. Esse período é conhecido como período seco ou vazante. Nos períodos de estiagem, muitos rios chegam a secar e expor seu leito, sendo conhecidos como rios temporários. Que outro nome a gente pode dar a esses rios, além de temporários? Podemos chamá-los também de intermitentes. Muito bem. Aí ele diz que no Brasil os rios temporários ocorrem principalmente nos estados do norte. Olha aí que eu falei no comentário um pouco anterior. Os rios temporários do Brasil aparecem principalmente aqui no Nordeste, principalmente no semiárido. E a única exceção de rio que atravessa o semiárido e não é temporário, lembre-se que eu falei, é o rio São Francisco. É o rio São Francisco. E o que controla para que o rio São Francisco seja perene em seu curso médio superior e médio inferior é a hidrelétrica de Três Marias, em Minas Gerais, logo após a nascente. Né? Três Marias. É isso? Que inclusive é uma hidrelétrica que é coordenada, manipulada, administrada pela CEMIG, ou seja, Centrais Elétricas de Minas Gerais. É isso? E a hidrelétrica que está aqui no sertão da Bahia, a hidrelétrica de Sobradinho. Isso faz com que o curso médio do Rio São Francisco, pelo controle do fluxo de água nessas duas usinas, né, e barragens, ele possa se manter perene ao longo do seu curso médio, ok? Aí vamos agora, período de cheia, que eu já antecipei alguma coisa para vocês. Eu vou fazer uma leitura aqui, preste atenção, e acompanhe aí no seu livro. O período de cheia ocorre quando o volume de chuva é maior e os rios recebem elevadas quantidades de água que aumentam o seu nível. No Brasil, a maior parte dos rios não secam, independentemente da estação do ano, embora haja variações do seu nível. Esses rios são chamados de permanentes ou perenes. Olha, interessante. São perenes quase todos os rios do Brasil, né? Exceto alguns que formam bacias secundárias do Nordeste. Ok? Predominam rios planálticos. A predominância de rios planálticos é favorável ao Brasil para a construção de represa e a implantação de usinas hidrelétricas. Ok?
são de drenagem exorreica. Todos os rios do Brasil, todos desaguam fora do continente, todos desaguam no Oceano Atlântico. Uma característica importante também, não estão sujeitos nossos rios ao fenômeno do congelamento. E por que não estão? Porque o Brasil é um patropi, segundo Jorge Benjó, um país tropical, um país que 92% do seu território está na zona tórrida ou tropical da Terra. Né? O Brasil predomina climas quentes, exceto o clima subtropical no Brasil. Né? Muito bem. Somente 8% do território do Brasil está abaixo de Capricórnio. Somente 8% não está na zona tórrida ou tropical, onde chove muito o ano todo, onde as temperaturas são elevadas. Somente 8% está abaixo do Trópico de Capricórnio, onde a temperatura é mais amena, é mais branda. Logo, nossos rios não estão sujeitos ao fenômeno do congelamento. Não há risco nenhum de congelar nossas águas ao ponto de impedir a produção da usina hidrelétrica, como acontece na Rússia, como acontece ao norte de alguns países europeus, como acontece também no Canadá. Ok? Muito bem. Gente, continuando agora, eu tenho o seguinte. Bacias hidrográficas. Conjunto de terras por onde percorrem o rio principal e seus afluentes. Isso é um conceito que tem no livro de vocês. Eu tenho um conceito próprio. Bacia hidrográfica é uma área ocupada, drenada por um rio principal, seus afluentes e subafluentes. Em que esse rio principal, conforme eu já disse, é o que dá o nome à bacia hidrográfica. Nós somos um país em que, aliás, um continente, a América do Sul, que se caracteriza por 3 grandes divisores ou dispersores de água. Vocês têm um desenho no livro do que é um divisor de água, do que é um dispersor de água. São linhas que separam as águas de bacias hidrográficas vizinhas. Por exemplo, os principais dispersores de água, o Planalto Guiano, no norte da América do Sul, o Planalto Brasileiro, dividido em Central Atlântico e Meridional, é um importante divisor de água, e a Cordilheira dos Andes, de onde nasce o Rio Amazonas. Ele divide as águas, o Rio Amazonas, em vez de correr para o oeste e desaguar no Pacífico, ele corre em direção ao leste e passa pelo Brasil para desaguar no Oceano Atlântico. Ok? No Brasil tem grandes bacias hidrográficas, a bacia Amazonas, a Amazônica, a maior do mundo, né? A bacia Platina, importante não apenas do Brasil, mas também de outros países como o Paraguai, Uruguai e Argentina. Por quê? A bacia Platina é formada pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. Ok? Todos esses rios entram em território paraguaio, em território argentino, em território uruguaio. Então ela não é genuinamente brasileira, né? Mas principalmente a bacia do Paraná de grande potencial hidroenergético, né? Muito bem. E as bacias do Nordeste, Leste, Sudeste e bacias do Sul. É invejável, meus amigos, todo esse parque de hidrelétricas de nosso país. Ok? Muito bem. Eu quero dizer ainda a vocês que no livro vocês podem verificar, e eu vou dizer aqui a vocês aonde está. Você tem aqui na página 345 as regiões hidrográficas do Brasil. Você tem aqui várias, né? Tem aqui várias. E ao lado desse mapa você tem regiões hidrográficas, região amazônica, região Tocantins-Araguaia. Interessante. O rio Tocantins era considerado afluente do rio Amazonas. Mas o fato dele desaguar na foz do rio Amazonas, ele deixa de ser considerado um afluente, porque ele não deságua na margem do rio Amazonas, ele deságua na foz do rio Amazonas.
A bacia Tocantins-Araguaia foi importante, né? Propulsora para o desenvolvimento de programas de mineração na Amazônia, construção de hidrelétrica, né? Muito bem. A hidrelétrica de Tucuruí, muito bem. Região do Paraguai, bacia do Paraguai, que nasce nos Chapadões Mato Grossense, Serra do Araporé, no norte do Mato Grosso, e deságua na margem direita do rio Paraná em território paraguaio, entre as cidades de Resistência e Correntes. Por isso que alguns dizem que o rio Paraguai, pelo fato de desaguar na margem direita do rio Paraná, é afluente do rio Paraná. Alguns chamam assim. Eu discordo, ok? Bacia Atlântico Sul, região Parnaíba. O rio Parnaíba é um dos mais importantes rios nordestinos. Ele está aqui na região do meio norte. Ele deságua no Oceano Atlântico, no litoral setentrional do Brasil, né? Após banhar a cidade de Parnaíba, né? No Piauí. Nele está uma importante hidrelétrica nordestina. É isso? Eu não quero ficar citando muito o nome de hidrelétrica, e vai ter mais adiante assuntos que eu vou ter que fazer referência. A hidrelétrica que atualmente eu vou dizer, é chamada Presidente Castelo Branco, ok? Subordinada a empresas específicas para a sua exploração. Muito bem. Então você tem aí as regiões hidrográficas do Brasil. Ok? Ó, pessoal. Então vejam bem. Vocês têm exercícios a ser comentados, aliás, respondido, né? Bacia hidrográfica, regiões hidrográficas do Brasil, das páginas 346 e 347. É muito pouca coisa. Vocês deverão me enviar isso aí até a próxima semana para o meu e-mail. Eu flexibilizo, se alguém não tiver e-mail, pode mandar para o meu zap. Não tem problema, tem aluno que está enviando para o meu zap. Ok, amigos? Então, eu vou enviar para vocês assim que terminar a apresentação dessa aula, na próxima sexta-feira, esse endereço para vocês encaminharem a resposta. O complemento também das questões que vimos a semana passada, do assunto que vimos a semana passada.